Deus, ele tem um plano na vida de todos nós. E nós vemos o testemunho de Paulo. Paulo, ele perseguia o povo de Deus, mas Deus chamou Paulo. E Paulo, ele foi convertido. Aqui tem um relato no livro de Atos que conta sobre Paulo, a história de Paulo. Paulo, ele perseguia os cristãos. E quando Paulo tomou essa decisão lá de Deus, transformado pelo Espírito Santo, Paulo estava pregando o Evangelho, ele e Sila, e foi preso, Paulo e Sila, foi levado para a prisão, ali algemado, ali açoitado, escorrendo sangue, mas ele estava louvando a Deus, cantando hino. Em determinado momento, ali deu um grande terremoto, as portas se abriu, e ali foi um momento de uma oportunidade boa para eles fugir e os outros que estavam presos. Mas ali Paulo não deixou ninguém fugir, todos estavam juntos. E naquele tempo, o casteleiro que tomava de conta, ele era responsável. Ali, se fugisse uma pessoa, ele ia pagar com uma vida. Chegou um momento ali que aquele casteleiro viu ali, naquela escuridão, achou que eles tinham fugido. Momento que o casteleiro pegou ali a sua espada, e ali quando ele foi para furar o seu corpo, e Paulo disse: não faça isso, aqui está, todos aqui. E ali, aquele casteleiro, foi o momento que o Espírito Santo usou aquele homem. E aquele homem ali perguntou para Paulo: o que eu faço para mim ser salvo? Paulo ali deu todas as instruções, e aquele homem foi um grande homem de Deus. E Deus hoje, ele quer fazer uma transformação na vida de todos aqueles que quiser estar com Deus. Deus, ele está dando uma oportunidade para todos. Todos têm uma forma diferente, a forma que Deus chama. Deus chama cada um diferente do outro. Assim é a conversão, quando Deus chama. E aqui a gente vê o relato da transformação do Espírito Santo. Quando Deus transforma a pessoa tem toda a coragem para enfrentar o que vem pela frente. E aqui o relato fala assim, que eles respondeu e crer no Senhor Jesus, e você será salvo, você e toda a sua casa. E é perguntado, e a palavra de Deus e aos cânticos, e todos os que fizeram parte e da casa dele, e naquele momento, e naquela hora ali, e da noite, e cuidando deles, e levou ali, naquele momento, e lavou as suas feridas. E logo em seguida eles e todos os membros e da casa dele fora batizado. E então levantou Eus para a sua própria casa e deu-lhe e de comer e crer em Deus. E Paulo e Sila, homem de Deus corajoso, e ali como amanheceu o dia, e ali aquele casteleiro falou para o seu supervisor ali, oficial de justiça. Paulo foi libertado e Sila,
Isso é um milagre de Deus. Quando Deus está no comando, não tema, porque Ele está em todos os momentos. E nós devemos ter essa coragem de tomar uma decisão ao lado de Deus, deixar Deus agir em nossa vida, não temer e crer em Deus. A palavra de Deus é bem clara, que 1000 cairá pela esquerda, 10.000 pela direita, mas aquele que confiar no Senhor é vencedor. Nunca nós estamos sozinhos. Deus está conosco em todos os momentos. A história de Paulo, é uma história real e para nós aplicar na nossa vida. Paulo passou muitos momentos de tribulação, sendo procurado, para ser preso. Ele foi açoitado de tal forma que para aguentar só Deus mesmo que podia, ter misericórdia, porque uma pessoa comum não ia aguentar o que ele passou. E a história de Paulo é uma história nós aplicar em nossa vida. Por isso que a palavra de Deus fala, sempre preencher a nossa mente com coisas boas. Mente vazia é oficina e do diabo. Será se fosse eu tivesse preso e no momento, naquela escuridão, naquele terremoto, será que eu fugia ou ficava ali? E ali a história conta, que nem foi relatada, estava cantando e agradecendo a Deus ali, todo segmentado, machucado, mas estava concentrado em Deus. Então nós temos muito relato na palavra de Deus, na Bíblia, que mostra para nós que nós devemos confiar em Deus, por Deus em primeiro lugar, e as outras coisas Deus acrescenta em nossa vida. E o relato aqui é bem claro. Por a volta da meia-noite, Paulo e Sila cantava e orava e buscava a Deus. Demais companheiros ali tudo junto na prisão escutava. E o relato conta que naquele momento ali que teve aquele terremoto, que as prisões, se abriu as portas, e ali aquele casteleiro ali, ele pegou a tua espada, Isso é uma confiança, Deus na frente, E Paulo falou, ele queria tirar a sua vida, e ali Paulo falou, não faça isso, está todos aqui. Então, o Espírito Santo, ele trabalha de uma forma que não tem como nós expressar. O Espírito Santo, ele quer fazer um grande milagre na nossa vida, fazer de nós homens corajosos, temente a Deus. Novidade, quem que a gente acha que está salvo pode estar perdido, quem que acha que está perdido pode estar salvo. Vamos ver a história de Paulo e Estevão, Foi Paulo que mandou matar Estevão ali, predejado, e já pensou lá no céu Estevão encontrar com Paulo. Qual é naquele momento a reação de Estevão? E Deus tem um plano na vida de todos nós. E o plano de Deus, que ninguém se perda, todo mundo se salva. Paulo ali, ele falou, a mim eu estou, e sendo que já oferece a liberdade, combater um bom combate e completar a carreira e guardar a fé. E já agora a coroa e da justiça em mim está aguardando, e a qual o Senhor reto e no juízo, mas também e todos enquanto
amamos a sua vida. Olha as palavras de Paulo, né? Paulo era aquele homem que ele falava com toda a autoridade e guiado pelo Espírito Santo. E as Escrituras é inspirada e por Deus é útil e para o ensino e para a repreensão e na justiça, e seja perfeitamente habilitada para todas as coisas que está escrito na palavra de Deus. Então Jesus, ele disse: confortais os seus discípulos, não se turbe os vossos corações, crê em mim e crê também em Deus. E na minha casa, ao meu Pai, há muitas moradas. Se assim não for, eu vos terás dito, pois que vou preparar lugar. Tribulações que nós temos aqui neste mundo, nosso mundo não é esse. Esse mundo aqui é um mundo de tragédia. O que Deus está preparando para nós é um lugar de alegria, de felicidade, estar com Deus em todos os momentos. A promessa de Deus, ela não falha, porque quem está falando é Deus, e Deus não falha. A Bíblia, ela dá para nós todas as características, qual é a forma que nós possamos assim se aproximar de Deus. A Bíblia, ela é dividida em duas partes, o Novo Testamento e o Velho. Aí é dividido com capítulos e versículos. E a Bíblia, ela nos mostra a realidade, como nós podemos se aproximar de Deus. A Bíblia, eu comparo a Bíblia como um GPS. O GPS, a gente escreve ali o lugar que vai, e ali o GPS leva no destino que tem que ir. E a Bíblia, ela nos leva o destino aonde que nós possamos encontrar Jesus e ter um encontro com Jesus. A Bíblia está nos mostrando a forma que nós possamos chegar ante a Deus. Está confirmando: enquanto eu for e vos preparais lugares, e voltareis e vos recebereis, e para mim mesmo, e para que, aonde que eu esteja, vos também. Então aqui Deus está falando para nós: filho, eu estou contigo em todos os momentos. Aonde que eu estiver, vocês também estáis comigo. E Deus, Ele está nos oferecendo uma morada no lugar que não tem doença, não tem ladrão, não tem tristeza, não tem velhice, não tem corrupção, mas tem alegria e felicidade. Está com Deus em todos os momentos. Todo mundo quer estar neste lugar, mas para estar neste lugar tem que entregar a nossa vida e ao Senhor, deixar o Senhor nos guiar, estar conectado com Deus. E disse ali: tome o Senhor e não sabe, e para onde vai, como sabe o caminho. Se nós não colocar na mão de Deus, né, e deixar Deus nos guiar, como nós possa chegar ante Deus se nós não tiver conexão com Deus, não orar, não vigiar, não buscar a Deus? E Deus, Ele quer que nós esteja com Ele em todos os momentos. Quanto nós vivemos aqui neste planeta Terra, nós temos momentos altos e baixos, mas Deus está conosco. E aqui
a palavra de Deus, ela fala assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, e assim vos me. Então, aqui Deus, Ele está nos mostrando qual é a forma que nós possamos vencer. O que tem ouvido, ouça, e o que é o Espírito dizendo. E as igrejas verdadeiras, nenhum modo sofrerá danos e da segunda morte. Então, o que Deus está falando, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e que têm o testemunho de Jesus, não vai ser atingido nenhum dano. O homem de Deus, ele não morre, ele dorme, mas um dia ele vai levantar para a eternidade. Essa é a promessa de Deus que Ele tem para todos nós. Deus, Ele quer transformar a nossa vida.